Você já se perguntou como é possível transformar o pouco em muito, mesmo quando tudo parece escasso? No vídeo de hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais incríveis da Bíblia, onde Jesus, com apenas 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Um milagre que vai além do físico. É uma lição de fé, esperança e abundância divina que ressoa até hoje em nossas vidas. Então, prepare-se para uma jornada emocionante de fé e descoberta. Fique até o final, porque você vai aprender como essa história pode impactar sua vida de uma maneira que você nunca imaginou. Vamos juntos nessa jornada de fé. Em uma época onde a escassez de alimento era uma realidade comum e as multidões seguiam Jesus em busca de esperança e cura, um milagre extraordinário estava prestes a acontecer. A narrativa do milagre da multiplicação dos pães começa com uma cena aparentemente rotineira. Um grupo de milhares de pessoas, cansadas e famintas, reunidas em torno de Jesus. Eles o seguiam de vilarejo em vilarejo, fascinados por suas palavras e atraídos pela esperança de cura e libertação. No entanto, naquela tarde, algo maior do que milagres de cura estava prestes a ser revelado. Seria um momento de profunda conexão, onde o poder de Jesus não apenas alimentaria o corpo físico, mas também o espírito faminto daquelas pessoas e de todos os que ouvissem a história desde então. A multidão estava fatigada, e seus estômagos vazios começavam a pesar mais do que seus corações esperançosos. Jesus, olhando para aquela imensa massa de gente, sabia que ali estava a oportunidade de ensinar, não apenas com palavras, mas com um ato que transcenderia o tempo. Jesus, sempre atento às necessidades de todos, olhou para os céus, com compaixão infinita em seus olhos, percebeu a urgência de alimentar aquelas almas, tanto física quanto espiritualmente. Aquela tarde marcaria o início de um dos milagres mais emblemáticos de sua jornada na Terra. Naquele dia, Jesus e seus discípulos haviam cruzado o mar da Galileia, buscando um lugar afastado para descansar. No entanto, a multidão faminta de cura e esperança não o deixava em paz. Quando o barco chegou ao destino, eles encontraram uma massa de pessoas que aguardavam ansiosamente. Jesus, movido pela compaixão, começou a ensinar e curar os doentes, passando horas ali, sem descanso. À medida que o dia se aproximava de seu fim, os discípulos começaram a perceber que a multidão, que incluía mulheres e crianças, estava faminta. André, um dos discípulos, trouxe a Jesus um menino que tinha 5 pães de cevada e 2 peixes. Era um lanche modesto, inadequado para saciar tantas pessoas. Eles estavam no deserto, longe das cidades, e os discípulos, preocupados, sugeriram que Jesus despedisse a multidão para que pudessem ir às vilas próximas e comprar comida. Os discípulos, pragmáticos, viam apenas a limitação: o pouco alimento, a grande quantidade de pessoas, o deserto ao redor. Nem 200 denários seriam suficientes para que cada um recebesse ao menos um pedaço, comentou Filipe. A lógica humana ditava que o pouco não seria o bastante. O temor da insuficiência se instalava entre eles. Mas Jesus, como sempre, estava pronto para transcender o ordinário. Jesus, porém, não cedeu ao senso comum. Ao invés de enviar a multidão embora, ele tinha algo muito mais profundo em mente. Ele queria mostrar aos discípulos e àquelas milhares de pessoas que a escassez não limita o poder de Deus, que a bondade divina não se submete à falta de recursos. Jesus pediu que os discípulos organizassem as pessoas em grupos e se preparassem para algo extraordinário. Eles obedeceram, mas no fundo ainda estavam céticos. Como poderia um pequeno lanche alimentar uma multidão que chegava a 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças? Foi então que Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes. Ele não começou distribuindo o alimento, ele começou com gratidão. Levantando os olhos aos céus, Jesus agradeceu ao Pai. Este gesto era um testemunho de fé e confiança absoluta em Deus, uma lição para os discípulos e para a multidão. Naquele momento, Jesus demonstrava que a fé precede o milagre e que a gratidão é a semente para a multiplicação. Então ele partiu os pães e os peixes e começou a distribuí-los. A princípio parecia algo comum, mas à medida que os pães eram repartidos, algo surpreendente acontecia. Eles não acabavam. Jesus continuava a distribuir e o alimento não se esgotava. Os discípulos começaram a passar os cestos entre os grupos, e a comida se multiplicava diante dos olhos de todos. Cada grupo recebia sua parte, e os pães continuavam a ser distribuídos. O que era escasso agora abundava. O que era impossível agora se tornava realidade. A multidão,
que antes estava faminta, agora comia até se fartar. Ali, em meio ao milagre, algo profundo aconteceu não apenas na distribuição do pão físico, mas também no coração de cada pessoa presente. O pão, multiplicado milagrosamente, representava mais do que sustento corporal. Representava a abundância do amor e da providência de Deus. Cada pedaço partilhado era uma lembrança de que Deus provê para suas criaturas, mesmo nos desertos mais áridos da vida. Quando todos estavam satisfeitos, Jesus pediu aos discípulos que recolhessem os pedaços que sobraram. O milagre não apenas saciou a fome física da multidão, mas também produziu abundância. Os discípulos encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Cada um dos 12 apóstolos carregava um cesto cheio, como um lembrete da lição daquele dia. O pouco que oferecemos a Deus se transforma em muito, quando colocado nas mãos do Criador. O número 12 também simbolizava algo maior. Representava as 12 tribos de Israel, uma promessa da plenitude da provisão divina para o povo de Deus. Jesus havia mostrado mais uma vez que com ele não há falta, não há insuficiência. Aquele milagre foi um testemunho claro de que a fé em Deus traz abundância em todas as áreas da vida, física, emocional e espiritual. Para os que estavam presentes, aquele milagre foi muito mais do que um evento extraordinário de multiplicação de alimentos. Foi um sinal do reino de Deus, um reino onde as necessidades são supridas, onde a compaixão é abundante e onde o impossível se torna possível. A multiplicação dos pães não foi apenas um milagre para os olhos, mas também para o coração. Cada pessoa ali presente, desde os discípulos até os mais humildes daquela multidão, testemunhou o poder de Deus em ação. Mas além disso, experimentaram algo mais profundo: o cuidado de Deus por eles, sua presença que atende tanto às necessidades físicas quanto espirituais. Jesus não só multiplicou pães e peixes, ele multiplicou a fé e a esperança daqueles que estavam ao seu redor. Ele demonstrou que, quando tudo parece insuficiente, quando os recursos parecem pequenos demais, Deus pode transformar o pouco em abundância. Ele pode preencher os vazios, tanto de estômagos quanto de corações. Esse milagre ecoa até hoje. Quantas vezes na nossa vida nos sentimos como aquela multidão, cansados e sem forças, em um deserto onde parece não haver saída? Quantas vezes olhamos para os nossos próprios 5 pães e 2 peixes, nossas limitações, e pensamos que é impossível fazer algo grande com tão pouco? A história da multiplicação dos pães nos lembra que Deus pode pegar o pouco que temos e fazer muito. Quando colocamos nas mãos de Jesus nossas fraquezas, nossos medos e nossas limitações, Ele nos devolve em forma de força, coragem e abundância. Portanto, da próxima vez que você se sentir sem esperança, quando achar que o que você tem não é suficiente, lembre-se desse milagre. Lembre-se de que a gratidão precede a multiplicação e que nas mãos de Deus o pouco se transforma em mais do que o suficiente. Seja qual for o deserto que você esteja atravessando, confie. Como naquele dia, à beira do mar da Galileia, Deus continua provendo para seus filhos, multiplicando bênçãos além do que podemos imaginar. A multiplicação dos pães e peixes foi um milagre que saciou a fome de milhares naquele dia, mas continua a alimentar espiritualmente bilhões ao longo dos séculos. A mensagem permanece: em Cristo há sempre mais do que o suficiente. E assim terminamos essa maravilhosa jornada pelo milagre da multiplicação dos pães. Espero que essa história tenha enchido seu coração de esperança, mostrando que nas mãos de Deus, o pouco se torna muito, e que Ele sempre cuida de cada um de nós, mesmo nos momentos mais desafiadores. Se você ficou até aqui, quero agradecer de coração por sua companhia. Que essa mensagem inspire sua vida e fortaleça sua fé. Não se esqueça de deixar seu gostei, compartilhar uma mensagem de fé nos comentários e, claro, se inscrever no canal para mais histórias que vão te inspirar e te aproximar ainda mais da presença de Deus. Que Deus abençoe você e nos vemos no próximo vídeo.